Agora que já sabemos encontrar os valores máximos e mínimos sem depender de um gráfico, vamos estudar a seguinte situação. Encontre o valor de máximo ou mínimo para a função. Que a gente tem o x ao cubo, uma função bem simples, e para encontrar o ponto de máximo ou mínimo ali, basta a gente seguir os 3 passos. O primeiro é derivar a nossa função. Então, o nosso f' de x, ou o nosso df de x, ele vai ficar simplesmente 3x ao quadrado. Ok. O segundo passo é igualar a nossa função derivada a zero. Então, fica aqui com 3x ao quadrado igual a zero. Feito isso, agora é só isolar o x. Nesse caso, eu vou passar o 3 para o outro lado dividindo. 0 dividido por 3 é 0 mesmo. E agora eu tiro raiz dos dois lados. Raiz de 0 continua sendo 0. Então, cheguei aqui em um x em que a tangente para a função é uma horizontal, o que indica que a função ou tem um ponto de máximo ou tem um ponto de mínimo no x igual a 0. Mas o que acontece para essa função x ao cubo é um caso diferente. Pegando o gráfico, a gente percebe que no x igual a 0, a gente não tem um valor nem de máximo para a função e nem de mínimo para a função. Mas é possível perceber que a inclinação da reta tangente que passa por esse ponto é realmente horizontal. E esse foi o motivo, que ao utilizar esse método aqui, a gente não encontrou um máximo ou um mínimo, mas encontrou uma situação desse tipo. O que a gente pode perceber com essa função aqui é que exatamente no ponto x igual a 0, essa função ela muda de concavidade. Para visualizar essa mudança, vamos esquecer por um instante esse lado aqui. Avaliando somente esse outro aqui, ela tem uma concavidade voltada para baixo e ela teria uma concavidade voltada para cima. Todas as vezes que uma função ela muda de concavidade em um ponto, chamamos isso de um ponto de inflexão. Como definição, podemos escrever um ponto P na curva y igual a f de x é conhecido como ponto de inflexão se f é contínua no ponto e a curva mudar de côncava para cima para côncava para baixo ou vice-versa em P. Os pontos de inflexão são de grande interesse para o estudo, uma vez que eles nos dizem coisas importantes sobre o comportamento da função. Aqui mesmo, podemos reparar que as retas tangentes, ou o quanto a função varia em y em relação a x, a velocidade de mudança dessa função, desse lado, podemos perceber que, à medida que o x cresce, essa derivada que temos aqui ela é cada vez menor. A inclinação diminui com o passar do x. Uma vez chegado nesse ponto de inflexão, a nossa derivada ela continua sendo crescente, no entanto, ela fica cada vez mais acentuada. Sendo que você tem uma mudança no comportamento da função neste ponto de inflexão. Outra forma que os pontos de inflexão também aparecem são em funções com esse tipo de comportamento. Aqui temos também
um ponto em que temos a mudança de concavidade na função. Desse lado aqui ela tinha uma concavidade voltada para baixo e aqui ela passou a ter uma concavidade voltada para cima. Então, isso aqui é um ponto de inflexão. Só que, diferente desse caso aqui, a reta tangente que passa por esse ponto, ela não é horizontal, e sim uma reta vertical. De modo que, mesmo que fizéssemos esse estudo para encontrar os valores, né, de máximos e mínimos, se fosse um caso desse aqui, a gente não esbarraria no nosso ponto de inflexão, como foi o caso para essa função aqui. E o que eu queria mostrar mesmo com essa questão aqui é que esse método em que a gente procura os pontos de máximos e mínimos, né, em que a gente iguala a derivada a zero, ele serve não somente para encontrar esses dois valores, né, de máximos ou mínimos. Ele também serve para a gente encontrar os nossos pontos de inflexão. E as inflexões elas podem aparecer de duas formas, tendo uma tangente horizontal no ponto de inflexão ou uma tangente vertical no ponto de inflexão. E nos casos em que lidamos com uma tangente vertical, como foi dito anteriormente, a derivada para estes pontos ela não existe, pois não conseguimos calcular uma inclinação para uma reta vertical. Logo, as inflexões elas aparecem quando a derivada no ponto P for igual a zero ou quando a derivada nesse ponto P ela não existir.